Eu É consigo. nesse instante que a gente respira bem profundamente, que a gente vai buscar essa sintonia com os guardiões adentrando o nosso lar, com tochas, com redes em forma de tela metálica. Nós vamos mentalizando essas espirais, a retirada de formas, pensamentos, sentimentos, medos, inseguranças, tudo aquilo que nos leva à desarmonia, que essa energia possa ser levada ao centro da Mãe Terra para ser ressignificada. Nós vamos buscando a sintonia com Ruiz, com Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia e todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando essa corrente de amor e de luz, de fé e de esperança. Nós vamos assim mentalizar essa união, a expansão da nossa consciência, a expansão dos nossos sentimentos, para que assim possamos, nesta tarde, nesse entardecer, aprendermos com amor, com fraternidade e com muito respeito. Que o estudo da tarde de hoje seja de luz, paz e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em a grande maioria dos médios da seara espírita. E aí continua. Alguém pegou esse pedaço? Eu. Então, vamos lá, Leda. A grande maioria dos médios da seara espírita, credores de nosso apreço e carinho, foi artífice de tragédias morais recentes, até o fim da Idade Média, iniciando seu processo de arrependimento e reparação há bem pouco tempo. Em sua generalidade, encontram-se em preparação visando a compromissos maiores no futuro, uns mais maduros, outros menos, uns mais voltados à própria melhoria, outros com mais largo poder de renúncia nos empreendimentos sociais. Então, isso aqui é um pouco do que a gente está passando, do que a gente... Uns mais preparados, outros menos. Sim. Uns É, entendem que trabalham por si, mas trabalham pela coletividade. Abraçam essa coletividade e vêm para trabalhar pelo outro. Outros só conseguem olhar a si próprios. sim. Ainda giram em torno de si. Então, tem uma continuaçãozinha. Todos, no entanto, trabalhando por sua redenção consciencial, com erros e acertos pertinentes à caminhada, todos estão fazendo o melhor que podem, nutridos por intenções sinceras de acertar e progredir. Graças a isso, todos eles, apesar da crítica antifraternal de irmãos encarnados, são credores de nosso incondicional apoio. Então, todos que estão indo, ou mais adiantados, ou mais atrás, todos têm o apoio do espiritual. É isso, né? É isso. E assim, todos estão tentando sair da sua zona de conforto, colocando aquilo que conseguem, dando o passo que conseguem. Uns conseguem mais, outros conseguem menos. Mas se a gente estiver feliz com aquilo que a gente consegue, já é uma grande coisa. Porque a gente está saindo da zona de conforto. Se a gente não massagear o ego, mas ficar feliz com cada vitória, o Ruiz falou isso, né? Ele falou assim: a gente se entristece muito com aquilo que a gente não consegue fazer, não é isso que ele falou ontem? Mas a gente não fica feliz com aquele passinho que a gente deu bom, que a gente fez bem, que a gente já conseguiu vencer a gente mesmo. Se a gente ficasse feliz, como que estaríamos? Seremos Estaríamos melhores. trabalhando o nosso amor próprio, a nossa baixa autoestima, estaríamos caminhando melhor. Mas a gente trabalha no quê? No sistema de cobrança, né? É. E aí não funciona. Algo mais? Qual é a próxima?
Aí eu marquei. Já a grande maioria dos médiuns, Pode de falar. boa, de boa vontade, e que ergueram obras de amor no campo social, mesmo constituindo exemplos de grandeza moral e renúncia, ainda peregrina entre a ação construtiva do bem, no bem, e os dramas de suas próprias consciências. O que fazem aos outros ainda o fazem motivados pela necessidade pessoal de equilíbrio e remissão ante o passado assombroso. E Então, aí? Hum, aqui, é o que diz aqui, né? O que a gente faz ainda, muito pela gente ainda, né? porque ele coloca, né? Já a grande maioria dos médios de boa vontade e que ergueram obras de amor no campo social, mesmo constituindo exemplos de grande moral, grandeza moral e renúncia, ainda peregrina entre a ação construtiva no bem e os dramas das suas próprias consciências. Nós temos isso, está no nosso inconsciente. Temos. E Nossa, a não gente tem. vai indo aos poucos, né? É, Uhum. O que ele está falando aqui, pelo que eu pude entender, é o seguinte: os médiums ainda estão no trabalho por si, foi o que eu falei. Né? né? E, e quando a gente fala de caridade, trabalhar pelo bem do próximo, a gente visa única e exclusivamente eles, não a gente, né? Então, isso demonstra que mesmo os médios que estão mais avançados, eles também ainda estão num trabalho de crescimento, né? Porque a gente não consegue evoluir, né? A gente não tem essa evolução rapidamente. Diferente do que era, por exemplo, um Chico Xavier, né? Assim, né? Quando ele É, começou. no parágrafo de baixo fala sobre isso daí, dele. Eu marquei isso daí. Pode ler, então. E nessa estrada promissora de trabalho e ascensão, vão aprendendo o amor, que no futuro lhes será a motivação maior das realizações que haverão de assumir. Chico transcendeu, porque amou incondicionalmente durante todo o seu messianato. Ele, na verdade, renasceu no amor e por amor viveu. Foi um espelho translúcido para refletir a verdade. A moral dentro da sua alma é uma construção de raro valor, pronta a abrigar as mais elevadas concepções de libertação consciencial. Aqui está falando, ele renasceu por amor e viveu por amor, né? É isso aí. O Chico, ele vivia em totalmente de coração aberto, como você falou, expandindo o coração dele cada vez mais, Doando, né? em abrigar, em acolher, em auxiliar. Então, ele foi realmente esse Ele, transcendeu, né? Como está dizendo aqui. uma das histórias dele, né? Ele falava assim que quando ele estava deprimido, ele ia para a favela Hum, trabalhar. Ele ia acolher. Porque lá ele aprendia que ele não tinha sofrimento. O sofrimento era aquele. Porque ele conseguia, com um pouquinho, acalmar, mas ele recebia muito mais, que era aquele olhar de amor e de bondade. Então, quando a gente fala assim, poxa, quando você não está bem, você vai para um lugar, você vai dar assistência, você vai esquecer de você, você vai doar. É um amor que a gente não compreende muitas vezes, uhum. né? É um amor que ele tira, é assim, é o amor que o Ruiz falou ontem, né? É o amor como uma solução, um amor pleno. Que a gente começa a engatinhar, mas a gente ainda não tem isso dentro de nós. Não me vejo assim, tá? Eu, Valéria, não me vejo. Vejo com momentos bons e outros momentos não tão Nós bons. estamos assim, nós estamos assim, né? É. E tá tudo certo. Porque a gente está encarnado e Estamos, aprendendo. como ele falou, um passinho de cada vez, um dia após o outro, mas a gente tem que perseverar, tem que continuar. Vigiar, orar, pronto. É. Quando a senhora diz que o Chico foi um missionário da doutrina, não haveria um desvalor a todos os que servem e trabalham pelo Espiritismo? De modo algum, meu irmão. Uma simples frase pronunciada em nome do Espiritismo constitui uma missão gloriosa em favor da implantação do bem. Chico, muito além disso, deu sua vida pela doutrina. A doutrina. Ele viveu, né?
Ele Ele não viveu. casou, ele não teve nada. Ele viveu a doutrina. Ele abriu mão da vida Vida de dele, homem da na vida terra dele, para viver a para doutrina, servir, para servir. para servir. E de um modo que não cobrava, né? É. Mas ele É. tinha as vaidades dele, né? Que era o cabelo. É isso que eu estava pensando, ele pôs a peruquinha. Ele tinha as vaidades. Ninguém é perfeito, Leda. A perfeição não é da terra. Então ele não vai mais reencarnar? Na terra, Quando Acho vira que não. degeneração, talvez, né? talvez de regeneração, né? Talvez. Talvez, né? Porque Já assim, se que- lembra? Acho que foi Tupã, né? Tupã, há umas semanas atrás, que ele falou: a gente não tem mais nenhum avatar aqui, né? Então. A gente, Falou isso. Foi né? Tupã. E a gente tem Emmanuel reencarnado, a gente tem Joana de Ângeles reencarnado, e não vem como avatar. Bem interessante. Bem interessante. Não vem com essa responsabilidade. Ele, vamos ver. Por enquanto, ele continua no plano espiritual trabalhando muito. E quando sempre tem essas pessoas, esses desencarnes em massa, ele ali está. Ele é o primeiro a puxar toda a sustentação. Algo mais? No plano espiritual, tá, gente? No plano espiritual. Já chegou lá e já começou a trabalhar. Sim. Que Ele coisa, ele tem os espíritos que têm essa compreensão, sim, conseguem, sim. É rapidamente. Passam pelo umbral, mas é bem rapidamente, não ficam. É. Espetáculo. Aí a gente já não sabe nós, tá? Nós não sabemos Deixa. quanto tempo ficaremos, o que acontecerá conosco. Vamos lá, vamos abrir essas vendas, né? Vamos abrir as vidas, vamos nos fortalecer, que aí tá tudo certo. E não vamos exigir, né? Não vamos. Não, você, pelo menos a gente fica pouquinho no umbral, não fica muito, né? Não, vamos ficar muito tempo no umbral. Precisa ver se a gente vai estar Ficar? desperto. Vai. Hã? É. Leda, o Sérgio tá certo, porque no umbral tá as colônias, Tá Leda. tudo lá, né? É. A questão toda é, nós vamos estar despertos ou não, né? Verdade. Sim. Quando eu trabalhava na desobsessão, a gente falava assim: o primeiro que for vai fazer na caminha para pegar o Vai arrumando o puxo o outro, lugarzinho. vai fazer. A gente sempre falava isso. Quem chegar primeiro ajuda o outro, hein? Não Quando esquece. tiver notícia, olha, vai para o plano espelhado, já vai esperar lá na porta, fica olhando. É para pegar pela mão quando chegar. Verdade. As ideias. As ideias. Vamos lá? O que mais? Aí eu marquei na outra página. Então marcou, Leda. Portanto, nós outros médiuns, porque no outro parágrafo continua falando do Chico, né? Aí aqui, ó. Portanto, nós outros médiuns em crescimento paulatino, tenhamos a humildade de reconhecer nossas possibilidades e honremos a faculdade a nós emprestada com honestidade, simplicidade, gratidão e renúncia. Preparemo-nos com desvelo, porque entramos no milênio da mediunidade. Cada dia mais precisamos de instrumentos conscientes da importância dessa tarefa de levar o mundo espiritual para mais perto da vida social e, igualmente, conduzir a vida humana no rumo do progresso espiritual. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa, né? E nós temos que fazer com honestidade, simplicidade, gratidão e renúncia. E trabalhar mediunicamente, para quem trabalha mediunicamente, é isso. É aquilo que nós estávamos falando, é um presente. Trabalhar, ter esse contato, porque assim, a gente faz muito pouco e a gente recebe bastante. Sabe o que eu vejo? Hum, A gente
sei lá, comete um erro muito grande, né? A gente se compara aos outros. Se compara com Chico, com Jesus. No final das contas, o que a gente precisa fazer é comparar o que nós somos hoje com o que nós éramos no passado. E num passado que a gente conhece, né? A comparação que a gente precisa fazer é só conosco, porque a comparação com outro levam a gente a dois caminhos ruins. Se a gente se julgar melhor, leva o caminho do orgulho. Se a gente se julgar pior, leva ao caminho da baixa autoestima. Então, a gente não deve se comparar com os outros, a gente deve se comparar com nós mesmos. Hoje, no que eu estou melhor hoje, né? E aí olhar sempre para as nossas virtudes. E às vezes a comparação, se for fazer comparação com a gente mesmo, até que o que eu estou melhor de uma semana, de um dia para cá, né? Porque a gente melhora de um dia. Melhor. O que a gente acendeu de um Na dia para o outro. realidade, eu acho que se a gente falar o que eu melhorei, é o primeiro passo para a frustração, né? Porque a gente não consegue perceber que melhorou. A gente consegue perceber que acertou, mas muitas vezes esse acerto é fruto do controle que a gente está exercendo sobre a gente mesmo. Então, o que a gente precisa fazer é perceber que a gente tá conseguindo caminhar, mas melhora mesmo, dificilmente a gente percebe, porque quando a gente melhorar de vez, aquilo já não vai fazer mais parte da gente, a gente nem vai perceber. Ó, eu vou te falar uma coisa. Nesses últimos tempos, eu consegui enxergar algo que aqueles que trabalharam comigo na casa espírita, eles vão entender. Eu sempre fui pro combate. Eu sempre defendi a minha equipe como se a minha equipe fosse aquela, vamos dizer assim, com maior respeito, com maior proteção. Eu botava todo mundo embaixo das minhas asas. Muitas vezes eles nem queriam isso, a grande maioria das vezes eles não precisavam disso, mas eu achava que precisava e eu fazia. E nesses últimos tempos, no Pingo, eu caminhei de outra forma. E aí onde que eu falei assim, eu dei passos diferentes. Não que esses passos não me trouxeram dor, muita dor, muita solidão. Mas eu compreendi que era que era o necessário, era aquilo que eu precisava para mim me estruturar novamente. Que aquilo que era do passado, aquilo que eu tinha aprendido realmente no filme, que não era dessa forma, que seria a melhor coisa a ser feita. Então, assim, por isso que eu falo que se eu for fazer comparação, eu me sinto assim, eu dei um passo, entendeu? Então, e é nisso que a gente tem que estar feliz. Porque quando a gente se compara com outro, ou a gente é bom o suficiente, então não precisa fazer mais nada, ou então a gente é ruim e fala assim, como eu estou longe, né? Não Mas adianta. quando eu falo, eu vou falar uma coisinha. Quando eu falo que eu melhorei, que eu estou melhor, eu não estou me comparando com ninguém, eu estou comigo mesmo. Sim, sim. Porque, sim, eu sentia coisas, né? Mesmo o meu estado físico. Então, vamos falar do meu estado. Acho que fizeram um gol. Ok, da narrativa, vamos lá, narrativa, vamos. Aí, então, mesmo o meu estado físico, que eu melhorei, que eu parei de tomar os remédios, que eu consegui caminhar. Então, isso é meu, eu não comparo com ninguém, eu sinto Sim. isso. Não, e é isso mesmo, isso que eu estou falando. Você está se comparando consigo mesmo, né? Mas a Sim. partir do momento que a gente, por exemplo, passa por uma dificuldade, aí você vê uma outra pessoa passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema, mas está tendo muita dificuldade em resolver, e você fala assim, poxa, por que ela tem essa dificuldade? Eu consegui passar, você já está se comparando ao outro, entendeu? Ah, tá, entendi. Aí você fala assim, eu sou melhor que ela? Ou será que eu tive experiências diferentes que me permitiram passar de uma forma diferente? Entendeu? Provavelmente. Eu enxerguei de uma forma É, diferente, eu É. senti de uma forma diferente, né? Porque assim, uma das coisas que se colocou muito ontem foi o sentir, né? A gente sentir dentro de nós esses sentimentos, né? Isso. E aí você fala assim, às vezes é uma loucura, né?
juntar tudo isso. Pois é. A gente precisa prestar muita atenção, né? Precisa estar sempre alerta com os sentimentos, com o que a gente pensa, tem que estar sempre se corrigindo, né? Se prestando atenção na gente. É difícil, né? É complicado, mas é isso. Acho que a gente vai precisar trabalhar esta palavra. Vamos ter que tirar do nosso vocabulário. O difícil. Complicado ou difícil? Foi difícil. Depois que a Então, Leda leu, tem um parágrafo. Não existem trabalhos maiores ou menores, existem trabalhos possíveis. Não existem trabalhadores maiores ou menores. Existem tarefas específicas a nós entregues, conforme nossa disponibilidade e e humildade. habilidade. Não é a tarefa que distingue o trabalhador, mas aquilo que faz dela, já dizia Emmanuel. Isso, né? A gente às vezes julga, novamente julgando o outro, né? A gente julga que a nossa tarefa é a mais importante, E não é. né? A gente aprendeu isso numa sustentação, né? Vamos trabalhar. Se a gente não tiver médiums que nos sustente, a gente não sai do lugar, né? A gente faz uma incorporação e acabou. Porque a gente precisa do ectoplasma, do magnetismo daquele que está doando o amor para fortalecer toda a corrente e tal. Então, ninguém trabalha sozinho, né? Nós abrimos esse horizonte, né? Era difícil da gente entender. Mas quando a gente coloca e tem gente nos sustentando, nos doando energia, a gente consegue trabalhar com muito mais facilidade. Por isso a importância de todo mundo. Se você vê qualquer atividade que você realiza, que qualquer um possa realizar, sempre tem atividade de suporte, que não poderia ser realizada sem essas outras atividades. Então, não adianta se comparar se é mais, se é menos. E ele fala aqui, né? Cada um tem a sua atividade individual. Isso. É aquela que ele tem que realizar. É importante ou não? Sempre é importante. Porque se aquela atividade não fosse realizada, talvez uma outra de maior abrangência não poderia sair do papel, né? Ó, quando a gente fala assim, vamos até Jesus, eu já escutei, eu já ouvi muito isso, tá? De assistido. Ah, Jesus está muito longe. Chico não está mais aqui. Quando a gente começa e falamos assim de Maria, sabendo que Maria também é um espírito elevado, mas tem todas essas irmãs marianas que fazem todo esse socorro. Nos sentimos mais próximos? Sentimos que podemos estarmos juntos com ela? Sim. Sim, Sim. sentimos. É verdadeiro, não é? Não é uma ilusão. Não, É verdadeiro. Vem do coração, não é verdade? Sim. Por quê? Porque a gente já conseguiu abrir toda essa extensão, né? Agora, juntar Teresa de Calcutá não é algo difícil. Não é algo que assim, Teresa está lá, distante. É a mesma coisa? Ou ainda é difícil? Não, eu acho que é igual, não é? A gente. Como é que eu vou explicar isso? Eu não consigo explicar. A gente se abre, a gente vai. Eu acho que para mim seria difícil, porque eu não tenho a capacidade de doação que teria Teresa, que tem Teresa. Eu não tenho essa capacidade, né, de doação. Mas eu fico feliz em poder contribuir de alguma forma para o trabalho que ela realiza. Ela só ia falar assim para você, filho, eu estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar? É isso aí. Porque Teresa tinha muito disso, né? Olha, estou precisando de ajuda, eu estou precisando de ajuda. Ela não tinha vergonha de pedir. Ela ia no pedido, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio. Toda doação ajuda, né? Toda doação Sim. grande, enorme, pequena, um pingo, toda doação ajuda, né? Sim.
Vamos lá? O que mais? Eu anotei mais embaixo aí, Ah, escrito assim, e sobre o aspecto da qualidade mediúnica, como situar a mediunidade de Chico? Como única. A natureza técnica da mediunidade do Chico permitiu uma variação de estilos com uma fidelidade ímpar, ainda não constatada em nenhum outro médium da doutrina. Sua inter-relação com o mundo espiritual oferecia um resultado à prova das mais severas investigações. Isso só é possível com sucessivas experiências de exercício nos domínios das reencarnações. Nada é improviso ou privilégio em assuntos de mediunidade. Tudo obedece à lei da ordem e da sequência. Então, o que que acontece? Aqui ele está mostrando o seguinte, que não adianta a gente querer ser Chico, né? Hoje. Nossa. Ele passou várias encarnações se preparando para esse trabalho, né? E a gente precisa fazer a mesma coisa, realizar a nossa tarefa, né? A gente precisa estar juntos, desenvolvendo esse amor que a gente precisa desenvolver dentro da gente. Como disse, como disse o Ruiz ontem, né? Que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Não cai do céu. Deus não vai outorgar para nós uma atividade em que a gente não esteja preparado para fazer. Sim. Tudo que aparece à nossa frente para fazer, nós estamos preparados. Mas temos o livre-arbítrio para aceitar ou não fazer aquela atividade, né? a gente tem que trabalhar, né? Fazer, colocar as ações. Não seria praticar? O trabalho a gente pratica, não é? Quanto Sim. mais a gente trabalha, melhor a gente fica, não é Mas o não? trabalho, o Estou muito trabalho que ele, errada nisso? o trabalho que ele está falando aqui não é o trabalho para os outros. Um trabalho para si. Entendeu? O trabalho que Entendi. você realiza no seu próprio crescimento, né? A gente precisa desenvolver a habilidade de tudo aquilo que a gente lê, não olhar para fora, olhar para dentro da gente. Certo, entendi. Porque só assim a gente vai conseguir dar o passo, porque senão a gente fica vendo o passo dos outros. Aquele Hum. deu, aquele não deu, né? Olha, aquela Entendi. pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo. Não, a pessoa tá lá. Ela é exemplo só É exemplo Certo. de caminhada. A Valéria falou alguma coisa? Não sei, Valéria falou alguma coisa? Não, não. Eu pensei alto. Né? Então, assim, às vezes você é só exemplo. Exemplo assim do tipo, eu não quero ser assim, não, então vou tentar buscar de outra forma. Já estou fazendo errado, porque eu estou julgando e condenando. Mas, Não. mas Julga o ato, não a pessoa. Não a pessoa. É. Vamos parar? Vamos parar. Sim. Vamos parar? Paramos. É nesse passo que haveremos de ter muito esclarecimento e compreensão com os médiuns da seara.